Ser criança é aquilo. Enquanto nós queremos ser grandes. Depois de grandes, a gente quer ser criança de novo, principalmente pela saudade de um tempo que a gente não tem que pagar boleto. Mas o que não tem preço mesmo é essa fase que, mesmo tão mágica, rapidinho ela passa. A gente cresce, mas não esquece. E é disso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Chá dos 5 começando e hoje em comemoração ao Dia das Crianças, como que a gente não vai abordar esse tema que além de atual, traz as nossas lembranças de infância. O nosso quinto sabor do chá é o Rodrigo Maielaro, ator e youtuber. Rodrigo, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Ai, obrigado. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Rodrigo. Olá, Deus. Com a trilha sonora, a bolacha começa falando em trilha sonora, festinha. Gente, segundo programa, como foi a estreia pra vocês? Foi bom, pra você foi bom? Pra mim foi ótimo. Eu, como espectador, tava maravilhoso também. Ai, gente, eu sou suspeito pra falar, né? Uma palavra pra definir seria perfeição. Eu queria já tocar em um tópico que é, assim, muito importante, né? Que é a questão das referências que a gente tem enquanto crianças. A gente tem muito da imitação do nosso meio, na nossa família, só que conforme a gente vai crescendo, a gente começa a criar essa relação principalmente com ídolos, né? Que é o que nos leva a aprender coisas novas, questionar referências que a gente tinha anteriormente. Com isto dito, que criança você era e quem foram os ídolos que participaram dessa construção? Essa pergunta é geral, é para todas. Eu vou começar com o nosso convidado, lógico. Eu acho que, é importante falar que na época, pelo menos na minha época, né, sou de 91, a gente tinha muita referência, né? Ele tem que esfregar na nossa Pera, cara. 91, gente. Você é de quanto? Tô metendo um susto aqui. Quase que eu caí da cadeira. Nos anos 90, anos 80, a gente tinha muita referência infantil, né? Na televisão, eu digo. Hoje é mais difícil, a gente encontra muito na internet, né? Mas eu cresci assistindo novelas infantis. E eu sempre quis estar nessas novelas. Queria ser uma Chiquitita, eu queria ter uma cúmplice de um resgate, eu queria ser tudo, gente. Um Cruz. A gente tinha real muita referência na época. E eu sempre me vi naquele lugar, né? Pra mim sempre foi muito importante. Eu sempre olhava e falava, tipo, é onde eu quero estar, sabe? Sim. Consegui. Não, na época. Parabéns. Agora, hoje, anos 2000 e nananã, estamos aqui, mas enfim. Agora sim, Rodrigo, a gente te apresentou falando que você é youtuber e, gente, o canal do Rodrigo é voltado especialista em RBD. Né? Como não falar disso? Você falou que queria ser... Se você queria ser uma Chiquitita, você queria ser um RBD. Aí já foi um pouquinho já na adolescência, né? Mas foi uma febre, foi um fenômeno. Pra quem viveu aquela época, foi um fenômeno e é até hoje. É muito louco ver como os fãs ainda ficam fissurados, né, por RBD. Qualquer coisa que sai, a galera fica muito louca na internet e comenta e já voltou batendo recordes de novo, mundialmente, assim. Então é muito louco. Mas eu fui aquele fã que... Eu falo que de RBD eu fui realmente fã. Que eu acampei 1 mês no Morumbi pro show, 2 meses depois, no ano seguinte, pro Via Funchal. Meu Deus. Nada como o tempo livre. Total! Hoje em dia quem tem tempo livre acaba fazendo hate na internet. Eu ficava acampando lá pra ver RBD. Você tinha quantos anos? Seus pais deixavam você acampar assim? Cara, é muito louco, né? Porque a gente não tinha nem transporte, assim, tipo, metrô pra chegar tão longe no Morumbi naquela época. Então eu lembro que eu demorava muito tempo pra cortar a cidade, né? E demorava muito mesmo. Mas eu conheci muitos amigos lá. Minha produtora hoje trabalha comigo também, a gente se conheceu acampando pra RBD. E, pô, a gente fez uma família, era muito legal. E uns inimigos também, mas... Ele era essa criança que o quê? Determinada. Então, assim, dentro daquela pergunta, uma criança determinada, Né? que eu vou passar. Total. Quando eles vieram pro Via Funchal, que eu falei que a gente ficou 2 meses, foi quando eu falei... Eu lembro que eu saí de casa, eu peguei o ônibus e falei, esse ano eu vou conhecer o RBD. E eu fiz de tudo, me hospedei no hotel que eles estavam de graça, tipo, eu entrei lá mesmo, clandestinão. Não recomendo. E conheci o RBD, e assim, eu acho que, tipo, uma coisa que eles me ensinaram muito na época era de seguir o que eu queria, sabe? Sim.
E eu fiz isso, então foi muito importante como referência de artistas, onde eu queria chegar, sonhos, pessoas, foi muito importante na minha adolescência. E até a aceitação também, foi incrível. Ou seja, a rebeldia, quando bem direcionada, não Pronto. rende em Quando bem perseverança. Eu gosto canalizada. disso. E vocês, meninas? Boa. Eu tinha uma coisa que era Lucas Silva e Silva. Ele estudava no SESI, na história, porque o SESI apoiava o projeto. Sim. E eu estudava no SESI. Então, gente, eu me sentia o Lucas. amigo do Lucas Silva e Silva. Mas eu peguei, não sou da geração de 91, sou uma geração um pouco mais cedo. Eu peguei. A gente aqui no geral, os outros apresentadores, a gente pegou um momento. Marcel do Pará, não sei. Ela vai responder. Mas a gente aqui em São Paulo, a gente pegou um momento muito importante da TV Cultura. E que fez muita diferença. Eu estava vendo uma live do Castelo Rá-Tim-Bum recente. Eles comentaram também que era um momento em que a TV aberta, ela entendia esse compromisso de projetos para criança com viés educativo. E isso era tão forte, a cultura estava num momento tão incrível que lá na live eles comentavam, todos da TV, assim, a secretária, todo mundo sabia falar sobre o conteúdo para criança porque eles viviam isso todos os dias. Então a gente acho que foi muito feliz de pegar esse período. E eu acho que fez muita diferença porque eu já era essa criança também criativa, então poder me comunicar com os outros, acho que muito veio dessa referência, assim, que eu vi na TV e que eu acompanhei de Rá-Tim-Bum, de Mundo da Lua, de Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje, acho que vendo a gente aqui, me lembra também Turma da Cultura, que era um programa que muita gente assistia, que já eram eles maiores, a Cíntia Raquel, o próprio Luciano Amaral, que tinha essa coisa de conversar com todo mundo. E, claro, Chiquititas, eu já era um pouquinho mais velho, mas a Bi dentro de mim estava já gritando. Você já eu era uma falava, criança viada? Era. Mas eu era num lugar que eu demorei para ter um pouco de noção. Porque, por exemplo, a família toda, assim, era uma família muito festeira. Então, tipo, festa... Eu era o pimpolho, gente, da música, do pimpolho. Pimpolho, quando eu sou pimpolho, porque eu era o pequenininho que sambava. Então, eu ia no meio da roda. Já era dançarino já ia desde lá sempre. quebrar tudo. Ou seja, era uma criança criança viada. Aí eu fui entendendo muito mais Resumindo. depois. E de adolescência, a importância veio com Spice Girls, assim. Eu era muito fã de Spice Girls, tinha pasta e tudo. E é muito louco, porque hoje eu consigo fazer uma análise do meu lugar de respeito e de um cara pró-feminismo. Veio muito dali, de entender o que era o girl power, tudo que elas gritavam e entender o lugar que elas estavam exigindo ali. Algo que foi de forma natural, porque eu simplesmente acompanhava e gostava. E aí depois eu fui entendendo muito mais esse posicionamento, esse empoderamento delas, que foi tão importante no meio da década de 90, assim. Então acho que a minha infância e adolescência, com certeza as referências que eu tive da TV e tudo foram importantes, assim. Já que ela citou o Pará, eu vou dar a réplica para você responder, depois a gente vai pro Rê. Não tinha energia no Pará nessa época. Eu tava enrolado em algum cipó, brincando com orangotangos. E, enfim, onças pintadas, enfim. Ridícula, pera. Criando meu jacaré de estimação. Gente, TV Cultura Uma é de São loucura. Paulo, só por isso. Ela é um canal aqui do claro. estado. Então, meus amigos do Rio, por exemplo, falam que alguns programas chegavam por um canal do Rio. Tipo, Castelo Rá-Tim-Bum, eles assistiam por um outro canal que tinha no Rio de Janeiro. Mas a Cultura não tinha. Foi nesse sentido, tá, Brasil? Que bom que você se explicou. Não, isso que ela falou, que ela não tinha noção na época. E nada mudou, né, gente? Continuamos na mesma. Ela segue sambando e sendo pimpolho, né? Gente, eu sou uma decepção quando o assunto são ídolos. Porque assim, eu sempre gostei de muita coisa e sempre gostei de ter muita referência de várias coisas ao mesmo tempo. Então eu nunca tive ninguém pra endeusar, pra ser meu norte, pra dizer que eu super amava, idolatrava, salve, salve. Não. Eu assisti muito TV Cultura. Olha só que Olha só, curiosidade. que legal. Já tinha TV a cabo você lá, então? Já Não, era na aberta, da parabólica da vizinha. Eu ficava na janela. Eu assisti muito TV Cultura, claro, né? Enfim, Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, que era maravilhoso. Mas a minha paixão de infância, acredito em vocês, eram documentários da vida animal.
Gente, juro, eu por assisto isso que ela é assim, então. Exato, Wild. tudo Não é? explicado. Que ela é Selvagem. gatinha, ela fala miando. E é Ela por isso que eu sei lidar com você. Não, sério, eu amava o documentário da vida animal. Tipo, na época, assim, pelas curiosidades que vinham, né? E hoje eu amo mais ainda, porque sábado à tarde, passando o documentário da vida animal. Tu acabaste de comer, é sábado, né? Aquele dia do lixo, então come feijão, come farinha. Né, comer algo pesado e ficar lá de boiando na cama. O documentário da vida animal tem uma voz. Então os leopardos andaram pela floresta. É uma voz suave. O barulho é sempre o quê? Mar, floresta, vento. Passarinho, grilo. Passarinho. É sempre isso. Então, e aquela informação não é uma informação que tens obrigação de prestar atenção. Então tu fica confortável para cochilar no meio dela. Quer programa mais acolhedor que documentários da vida animal? Então, fora isso, eu não tive nenhum tipo, assim, gostava de Chiquititas, gostava de várias coisas ao mesmo tempo, mas não teve ninguém para eu falar assim, ai, nossa, amava, era louco, fissurado. Não tive. Eu vou aproveitar esse gancho do Marcel só porque eu também não tinha um ídolo muito específico, assim. Eu sempre tive muita coisa de desenho animado, né? Tenho até hoje. Elas sabem, eu assisto desenho muito mais do que séries, por exemplo. Anime, principalmente. Mas quando eu era criança, TV Cultura era uma máxima, né? Todo Pegava mundo onde você morava? pegava em Osasco, menina. Ah, tinha energia lá? A gente pegava na Rebarba. Tá. Chegaram só em aparecia. Ribeirão. E aí, o que era muito... Na minha família, assim, a gente assistia muito Xuxa, né? Sempre. Rápido, Ricardo! Senta lá, Cláudia. A gente estava sempre lá acompanhando. O canudo! Exatamente. Vivenciamos isso ali, né? No show da Xuxa. Mas tinha muita questão dos desenhos. Então, eu me identificava com diversos personagens dos desenhos, assim. O único que me frustrava, que eu não podia muito assistir, e eu vinha a caráter, era Cavaleiros do Zodíaco. Porque, na época, minha família era Testemunha de Jeová e tal, assim, e tinha algumas restrições com alguns temas específicos. Zodíaco era um deles. Aí eu assistia meio escondido. Mãe, desculpa, eu assisti escondido. Quando dava, né? Aí, às vezes, aparecia alguém na hora, era aquelas TV de tubo que o botão girava, assim, era tá. E sentava correndo, assim. Pronto. Mas tinha essa coisa, eu tinha uma identificação estranha com o Shun, que todo mundo acha, né, que ela é homossexual, enfim. Mas eu não tinha nada muito assim. Na adolescência também foi Spice Girls, que eu ouvi muito, mas não era uma coisa de ter camiseta, pôster, CD, nem nada assim. Então, né, eu fui por esses... Nossa, Era meio... Eu gostava de desenho inteligente, Carmen Sandiego, que roubava obras de arte, coisas assim. Ah, eu bem não assistia diferentona Xuxa. ela, né? Bem diferentona sempre. Meu amor, a gente tá em prateleiras diferentes, né? A gente sabe. E eu não assistia Xuxa, porque minha família era evangélica. E o que era a Xuxa? Tinha pacto com Garfuda, a boneca dela arranhava a perna das meninas. Então, eu não podia assistir Xuxa. Sim. Entendeu? Mas eu também fazia escondido, ia lá e... Dava uma olhada. Aqui e ali. E você, Rê? Gente, eu era uma criança super viada. Viadíssima, assim. E nada mudou. E nada mudou. Piorou, na verdade. Sim. Não, assim, ao contrário de você, ainda disse o narrador. Ao contrário de você, eu não era muito dos desenhos, apesar de que tinha 2 desenhos que eu amava, que era o Dog Funny e o Tintin. Sim. Que eu amava. E aí, assim, quando eu era bem pequenininho, tipo, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, essas coisas. Eu lembro dos anos 97, 98, que eu já tava mais grandinho, das Spice Girls, Hanson, Backstreet Boys, Britney, Christina Aguilera, que acho que moldou bastante a minha forma de ver o pop hoje, porque é as referências que a gente tinha quando pequeno. E você falou uma coisa muito legal da construção do heroísmo que a gente tem quando a gente é pequeno. Porque acho que a gente constrói essa questão do respeito, de ouvir um pouco mais as pessoas mais velhas e tal, de ter referências sociais através dessas referências de infância, né? Isso é muito legal. Sim. E eu tenho muito disso, assim, tipo, as coisas que eu gosto hoje... Tá tudo relacionado com o que eu era, assim, quando eu era pequeno, sabe? Sim. Muito de cultura pop, assim, que eu gosto muito. Hoje eu consumo muito pop, música. Nossa, eu amava quando era pequeno, amava. Eu tinha pastas, assim, de fotos e tudo. Você colecionava papel de carta? Não, papel de carta não. Eu colecionava. A mesma Papel de coisa carta, que colecionava.
eu tinha uma inveja, daí eu não podia ter, né? Porque era coisa de menina. Mas eu ficava sempre folheando dela, ela e minha prima. Que tinha aqueles cheirinhos, assim. adorava quando cheirinho, tinha aquele repetida. amaré. Aí minha amiga falava assim, pode levar essa repetida. Ai, obrigada. É legal que eu tô entre vocês aqui, que você falou que consumia muito desenho, né? E você não tanto. Eu consumia muito os dois, assim, porque eu cresci consumindo Eliana, eu era muito fã de Eliana, acho que foi a minha primeira referência. Tanto que quando eu a conheci, eu literalmente chorei, assim, tipo, foi uma coisa muito... Foi um sonho real. Sim. Sandy Júnior, que eu acho que, tipo, Sandy marcou Júnior, tanto uma geração, que a galera agora que voltou também, né? Foi um boom. Depois eu vim com Pitty, já numa adolescência mais rebelde, antes de rebelde. Mas meio emo, né? Meio rock. porque foi uma pegada, uma época que eu tava me descobrindo, então, tipo, era mais power, assim, pra mim, sabe? E aí depois veio a RBD. Enquanto você se emocionou vendo Eliana, Marcel, quando viu Xuxa, falou: não, querida, vai do outro lado, porque meu ângulo pra foto melhor é esse. Tem Ela noção? mudou ela de lugar. Ela falou com a rainha, que foi tirar uma foto com ela, falou: com licença, do outro lado, porque esse não é meu ângulo bom. Com a sua rainha, querida. Ai, A minha se chama Iraneide Filgueiras. Olha só. Aí eu trabalhei numa empresa em que a Xuxa é sócia. E ela foi na empresa esse dia, fizeram um backdrop, enfim, colocaram lá todo um retetê. E aí a empresa toda foi tirar foto com ela. E na época eu já tava no chá, enfim, já tinha começado a trabalhar como criador de conteúdo. Eu falei assim, gente, eu não sou fã da Xuxa. Mas eu respeito a história dela, ela marcou uma geração, entendeu? Não é porque eu não sou fã que eu não vou considerar tudo que ela fez por milhares de pessoas. E tá fazendo ainda, E segue né? fazendo. Segue Agora ainda. muito melhor, Cada numa vez versão mais. ela Exato, mesma, exato. né? Sim. E aí eu falei assim, gente, uma foto com ela rende uns likes. Rende uns likes. Aí tá, nós fomos tirar a foto. E todo mundo sabe, não sei se vocês notaram, mas em 6 anos de programa eu só sento deste lado, porque meu ângulo é esse. Então eu tô sempre daqui. E aí a gente foi tirar uma foto com a Xuxa e ela pegou e ficou aqui. Aí eu falei, primeiro de tudo que tava todo mundo assim super tenso, gente, as senhorinhas emocionadas e tal. E aí quando a gente foi fazer a foto, eu falei assim, ai, vamos tirar uma selfie? Primeiro de tudo, a empresa inteira me olhou assim, tipo, como eu estava pedindo uma selfie pra aquela entidade faraônica. Aí ela falou, vamos. Aí eu peguei, aí quando ela se posicionou aqui, eu falei, mas você pode ficar desse lado que meu ângulo é esse? Ela, claro! Fizemos uma foto a maravilhosa. Xuxa é quem é porque ela tem isso, né? Ela tem esse lado humano dela, né? Sem esquecer de Angélica também, porque a galera... Angélica, Fada Bela, um beijo, Fada Fada Bela. Bela. Fada Bela, ai, eu amava Fada Já não Bela. Verdade. Por Merlin, pô. Amava. Gente, olha quanta coisa nostálgica a gente começa a lembrar e tal. Mas assim, a hora que, quando a gente soube, tipo, vamos falar sobre a infância e tal, vamos trazer o Rodrigo, né? Ele tem essa questão tem o canal do YouTube que fala sobre a RBD, que é, enfim, como você disse, foi um fenômeno, sempre que reaparece fica um furor e tal. E aí, eu descobri que eu não sabia nada de RBD. E o que eu fiz? Fui consultar a minha própria referência de RBD. Que eu trouxe ele para falar também do RBD e para falar da história dele, que é o William. Como diz o Marcel, minha amiga, muito amiga minha. Will, bem-vindo. Você está acompanhando, você ouviu aqui as histórias, né, de todo mundo. Eu podia falar que assim, tipo, o Will, assim como o Rodrigo, é de que ano? 96. 96. Meu Deus. Pois é. Quando eu perguntei a idade dele, a primeira coisa foi choque. Aí eu tentei... Vamos lá, tipo... Will, como que foi pra você? A gente já conversou, obviamente, assim, tipo... E aí ele começou a me explicar o que era o RBD, né? A coisa do RG, do RBD, a história da novela e toda aquela coisa. Qual foi a importância deles pra você? Como era essa dinâmica na sua família, seus pais, seus avós? Você falou deles. Fala aqui, ó, pertinho do microfone. Então, o RBD pra mim, assim, veio muito na minha infância mesmo. Em 2004 eu tinha 8 anos. Uhum. Então, eu era bem naquela fase que eu estava tentando me descobrir, talvez. Não me descobrir como homossexual, mas como pessoa. Sim. E o RBD surgiu, assim, muito naquele burburinho do meu condomínio. Todo mundo, assiste Rebelde. Eu, tá, vamos assistir isso aí. Chato, né? Do México, eu não gosto dessas Brava. coisas. Eu sou filho de pessoa mais nova, assim, minha mãe me teve com 16. Então, ela sempre botou na TV o que ela via. Então, eu assistia novela, assistia coisa de adulto, digamos. Quando me insistiram para ver aquilo, eu falei, tá, vou dar uma chance.
Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero ser eles, sabe? Eu quero fazer parte disso. Sim. Eles entraram na minha vida meu Deus. Avassaladoramente. E, tipo, tomaram conta de todos os aspectos da minha vida, assim. Na escola era só isso que eu falava, com a minha família eu enchia o saco pra colocar o DVD toda hora, o CD toda hora. Como eu era muito novo na época dos shows, eu tive que ir com algum familiar, então só podia ir sozinho a pessoa de 14 anos a mais. E eu sempre tinha 8, 10, 11... Enfim, então sempre tinha que ter um acompanhante na família, então minha família super se mobilizou, se envolveu. Minha mãe foi comigo no primeiro, meu avô foi comigo no último, e no meio meu pai catou um primo meu lá pra ser o cobaia. Sim. Mas foi uma Você experiência... acampou também? Então, não. Eu não acampei porque era o meu sonho. Tipo, por mim, eu acamparia, ficaria mês, 2, 3, quantos fosse preciso. Mas como eu era muito criança, não tinha nessa possibilidade. Assim, eu tinha que sair pra ir pra fila do show na hora que eles determinavam. Então... não tinha muito esse apelo, assim, eu não podia pedir com uma criança de 10 anos para eu ir acampar na frente do estádio. Até porque provavelmente a resposta seria não. Exatamente, já era difícil conseguir o ingresso, então... Sim. Mas era tudo para mim, assim. Até hoje, a gente está num momento muito de reascensão do RBD, né? Vai ter uma live e tal, eu vi no canal o Rodrigo falando numa live também. Ontem eu dei pulos em casa quando eu comprei o ingresso, tipo, nem precisava de tanto, mas eu fiquei muito feliz realmente. Sim. Então a gente está nesse momento bom aí do RBD de novo, revivendo a infância. Legal. Will, obrigado. Gente, é muito louco, né? Como a importância e a formação da nossa personalidade, ela passa sim por esses referenciais, os ídolos que a gente tem durante a nossa infância, ou às vezes são ídolos na escola. Eu amava um professor, meu primeiro professor homem, que era o José Aparecido, um professor de matemática, que eu odiava a matéria. Ídolo é uma palavra forte, né? Mas eu comecei a olhar para ele, tipo, eu acho que eu quero ser professor. A gente busca esse referencial em pessoas que nos inspiram de alguma forma. Will, muito obrigado por contar e dividir a sua história com a gente. Com isso, né, dessa história dos ídolos, fica aí, a gente já volta que tem mais coisa pra gente falar. Chá do 5 voltando, e o tema hoje no Chá Infância, e Rodrigo Maelara é nosso convidado. E uma coisa recorrente na maioria das pessoas das gerações atuais é a relação das crianças com a Turma da Mônica. E para deixar esse programa mais incrível ainda, nós vamos conferir essa participação mega especial. Oi, meninos do Chá do 5, um beijo em vocês, seus lindos. É claro que eu adoraria estar presencialmente aí com vocês. Infelizmente, para mim, ainda não dá. Mas eu fiquei muito feliz com o convite de poder, né, pelo menos participar aqui com vocês virtualmente. E, gente, eu esqueci de me apresentar, né? Eu super íntima já. Eu sou Mauro Souza, para quem não me conhece. Eu sou o diretor da Maurício de Souza Produções. Eu sou filho do Maurício. Eu sou o personagem Nimbus das histórias em quadrinhos, da turma. Eu sou do Vale, adoro. E eu sou mais um monte de coisa também, mas acho que hoje aqui, né, resumindo, é basicamente isso. E eu não estou sozinho aqui, não é mesmo? Tem uma companhia aqui junto comigo, não é, meu pai? Como é que tá a turminha? Como é que tá a turma legal aí do Chá do 5? Aí, bom, como eu tô aqui junto com meu pai, já que a gente não pode estar aí com vocês, eu vou fazer essa função de entrevistador do meu pai. Então, pai, como você sabe, você tem diversos personagens, né, de diversas idades, de diversas características, cada um com seu próprio jeitinho. Qual que você vê que é a importância de ter exatamente essa diversidade nos seus personagens? Nos mais de 300 personagens que você tem, né? 400. 400, errei por 100. Se não fosse a diversidade, seria uma história de um personagem falando a mesma coisa, apresentando-se da mesma maneira, com a mesma personalidade. Que coisa chata. Nós somos um universo, nós somos pluris. Então eu acho que nós temos que ter vários personagens, temos que ter várias propostas, temos que atender a variedade e a pluralidade do público também. Senão fica meio chato. E então quer dizer que
né, todo mundo que lê as suas histórias, que vê os desenhos animados, que vão ao teatro, enfim, eles vão se sentir também representados ali, não é? Muito importante a gente colocar uma história em quadrinhos, por exemplo, com uma pluralidade para atingir uma variedade de público e para, logicamente, os leitores se sentirem representados. Com isso, a gente chega ao público, ao grande público, ao variado público, com diversas propostas, com diversas ideias, com mensagens diferenciadas e tudo mais. E, pai, aproveitando aí que você está falando do seu público, né, desses seus leitores, dos seus espectadores, enfim, dos seus fãs, quem é esse seu público? Você sabe dizer, identificar quem é esse pessoal todo? Você falou bem, pessoal todo, é uma população que faz 60 anos que nós estamos fazendo esse trabalho, junto ao público de revistas, de cinema, de desenho animado e tudo mais. Com isso e com essa variedade de público e a variedade de opções que nós temos que colocar na história, eu penso que nós estamos bem equilibrados, chegando ao público com mensagens alegres, divertidas, de certa maneira, aqui ou ali, com alguma imagem, com uma mensagem comportamental também. É muito importante, porque as crianças que estão virando a nossa história estão vendo a Turma da Mônica como um prolongamento da vidinha deles. Crianças que brincam, que brigam de vez em quando, que se acertam, que fazem as pazes, que planejam, que são felizes. Isso é o importante, é você passar essa imagem de felicidade que os nossos personagens passam e que a gente espera que também seja um eco entre os nossos leitores. Que lindo! Gente, não é à toa que eu gosto de trabalhar nessa empresa com esse homem. Eu sou apaixonado pela filosofia mauriciana, né? Que é essa filosofia do meu pai, essa filosofia criada pelo Maurício e que com certeza será eterna aí para todas as gerações. Meninos, um beijo para vocês. Pai, manda um beijão lá pros meninos. Para vocês todos aí que estão me assistindo, um abraço, um beijo e continuem curtindo a Turma da Mônica. É isso aí. E meninos, espero que o convite para eu ir com vocês, ele fique valendo aí para muito em breve, porque eu quero muito sentar aí pra gente bater um papo bem gostoso, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau! Gente, muito obrigado ao icônico Maurício de Souza e ao meu amigo querido Mauro pelo vídeo. Vocês já pararam para pensar como a Turma da Mônica ensinou a gente a se expressar? Foi de lá que eu aprendi a fazer cara de bravo, de surpresa, de medo e muitas outras. Só a Poker Face que eu aprendi com Lady Gaga. Mas vocês já tinham notado isso? Sim. Agora eu notei de onde vem toda a sua caricatura, né, amiga? Você viu? Que maravilhosa! Quem é o Marcel na Turma da Mônica? A Mônica? A Mônica, eu acho. Mona, do tamanho que eu tô, é a Magali. Mas olha, eu queria dizer que eu fiquei realmente emocionado vendo o vídeo, porque é isso, a Turma da Mônica ela tem esse cuidado já de um bom tempo com a diversidade. Existe, por exemplo, um gibizinho especial com uma criança com HIV. Então, eles sempre levam vários temas ali. Esse eu sei porque eu fui atrás, né, de pesquisa, de trabalho. E então, realmente emociona, porque eu acho que passa por todas essas gerações. Até hoje, quando veio o Turma da Mônica Jovem, eu tenho os 10 primeiros gibis, eu comprei, eu falei, vai saber lá na frente como é que vai funcionar. Eu tenho minha coleção dos 10 primeiros. Então, fico muito emocionado mesmo. E eu não sei, talvez pela minha idade, mas eu acho que se popularizou aqui no Brasil gibis, né, toda essa questão por conta de Turma da Mônica, né? Totalmente. Todo mundo queria. Eu fingi que comecei a ler, porque aprendi a ler com a Turma da Mônica. A divisão era... Eu fingi. Eu fingi. Fiquei, mãe, aprendi a ler. A mãe te fala. Esse é o Cascão. Acho que a divisão era os gibis da Disney, que tinha na época, que era Pato Donald, tinha o gibi do Mickey e tudo, e os da Turma da Mônica. Era mega acirrado, assim. Mas a Turma da Mônica era melhor, porque Outra você não lembra. tinha representatividade. Cada vez mais, né? Entendeu? As situações eram dia a dia, a casinha era a casinha simples, a dona de casa, as situações eram do dia a dia do brasileiro. Então, eu acho que gerou essa identificação e se mantém atual até hoje. Eu fui na Maurício de Souza Produções,
Quando eu estava na Viagem, eu fui entrevistar o Mauro lá. Ai, gente, é um sonho. É um sonho, assim. É lindo, tudo é muito maravilhoso. Te reporta, sabe? Te leva de volta à tua infância e aqueles personagens ali. E aí, de repente, estava lá paradinho, conversando com o Mauro. Do nada, passa Maurício. Uma entidade. Uma entidade. Eu fiquei mão no colar. Não sabia nem o que falar. Eu fiquei assim, meu Deus. Ai, não bati uma foto. Foi ó. Fica aí o pedido. Mas se bater, lá de esquerda. Tá, Maurício, por favor, querido. Mas eles têm, inclusive, um trabalho chamado Donas da Rua, que a musiquinha é muito fofa. Eu ficava arrepiado de escutar a musiquinha, justamente também trabalhando com empoderamento feminino. Então, eles têm vários projetos bem legais nesse sentido. Óbvio que eu passei pelo período de alfabetização, né? Eu era criança. E o diálogo nos gibis, que é muito fácil de ler, são muito simples, né? Numa construção muito, muito bacana, assim. A minha leitura melhorou, assim, horrores com Turma da Mônica. E olha que coisa, eu não sei porquê, agora eu vou levar para minha terapia. O personagem que eu mais gostava era o Chico Bento. E não sei se rolava uma identificação ou o jeito que ele falava, que era uma coisa meio caipira, né? Eu adorava Chico Bento. Depois eu fiquei mais assim com Cebolinha e aí a gente vai crescendo, né? Que deveria lembrar Osasco, né? Porque só tinha energia em Ribeirão. Só em Ribeirão tinha energia na época, lembra? Eu gosto de um boyzinho mais rústico, pezinho no chão. Acho que o Chico uma fala ali mais sim. Uma coisa mais rua. Uma coisa mais roots. Entendi. Queria aproveitar aqui e lembrar também de uma outra coisa do passado de Rodrigo Maielaro, né? Ai, meu Deus. Nudes, arquivo confidencial. Por alguns anos, para quem não sabe, é uma coisa que eu também descobri, depois você foi um dos patatis da dupla Patati e Patatá de palhaços. Bafão, revelação aqui. E aí eu queria também saber quando começa a ser esse outro lado, né? Enquanto a gente falou de como você recebia essas referências, como é fazer esse trabalho para um público infantil e também começar a enxergar isso, a forma que essa diversidade é apresentada hoje nos trabalhos infantis, enfim, como que trocar de lugar, né? Entender que você é uma referência. E acho que vale isso para todo mundo, porque aqui, por exemplo, o Ti, a gente sempre comenta muito da questão dos sobrinhos dele, eu com os meus sobrinhos. Como é que é entender hoje essa referência nossa para as crianças, né? Primeiro que é uma marca muito, muito bonita e que tem um cuidado muito grande. Inclusive o Oswald Berry, que era diretor da Xuxa, ele dirigia também. Foi incrível trabalhar com ele. Primeiro que quando eu entrei ali, eu não curtia muito criança, né? Porque acho que todo mundo passa um pouco por essa fase de, ai não, gente, criança, não, como que eu vou lidar? E aí eu descobri que criança é maravilhoso, que o problema são os pais. Trabalhar com os pais é um problema. Na psicologia é assim também, na vida. É incrível, que a criança tá chorando e o pai fala, não, toma. Você fala, não, mas vai traumatizar. Não, toma, não vai traumatizar. É muito complicado. Lá eu descobri que eu gostava de criança e eu descobri a lidar com criança, sabe? Tipo, e que é o melhor público que existe, porque eles não estão preocupados se eles estão no seu show querendo uma foto, se eles estão registrando o momento, eles estão realmente vivendo o momento, sabe? Tipo, eles não chamam de artista, de ídolo, eles chamam de amiguinho, assim. E é uma marca, assim como Disney, onde alguns atores representam, hoje acho que tem menos. E eu fiquei durante 4 anos e meio, mais ou menos, e foi incrível, foi uma super experiência, como eu falei, trabalhar com o Oswald Berry, que vem de Xuxa, que tinha as maiores referências infantis do Brasil, uma das maiores, no caso. Foi incrível. Agora, estar desse outro lado... Eu não sei se por ser infantil, tudo bem que eu tinha isso com Eliana, né? Mas depois, assim, a diferença de RBD, que já era mais ou menos como uns heróis, como eu falei, a criança te vê mais como um amiguinho, né? Sim. E a gente passa umas mensagens muito boas, muito fofas. Então, talvez eu não me veja tanto como esse outro lado, tipo, como era com RBD, ou as Spice, ou Britney, enfim. Mas é lindo você poder ajudar a criança a se conhecer. Tem um desenho que passa aqui na TV8 também, que é o Diário de Mica, e que tem um desenho que fala sobre brinquedo de menino, que não tem sexo brinquedo, sabe? E é lindo você ver que, tipo, através de uma música, de um desenho fofo, uma coisa simples, básica, você consegue passar já desde aquele começo, ajudar aquela criança a se desenvolver, mesmo que em casa, às vezes, não seja isso que se pregue, sabe? Então, estar desse lado é incrível. Eu sou de uma companhia também de teatro para infância, né? A Cianós. Estou lá há quase 15 anos.
E realmente é esse lugar muito louco, porque o olhar da criança e como ela também capta as coisas, na companhia a gente, não, por um bom tempo, às vezes a gente não parava para pensar, tipo, nossa, vamos falar de diversidade agora com elas. Mas os espetáculos têm isso, ele tem diversidade, mostra as diferenças e tudo. Então, ver que sutilmente a gente consegue falar, e isso gera na criança, assim, dela vir perguntar, de questionar as coisas ali, você poder criar esse diálogo, é muito bacana. Eu acho uma responsabilidade enorme, assim. Eu ainda sou um pouco da geração old school, então tem coisas que eu ainda fico meio tenso. Eu demorei muito para fazer uma tatuagem pequena, porque eu fazia espetáculo porque eu sou uma criança na cara das crianças, e eu falei, e eu não tô na Globo para ficar tendo a melhor make para cobrir, né? Então, assim, eu ainda tinha essas em mim, porque eu levava muito a sério, fui recreador em acampamento, né? E então eu tinha um cuidado muito sério com isso, e eu ainda tenho. Eu tô desconstruindo um pouco de deixar, tudo bem, ela vai perguntar da tatuagem, eu vou responder da tatuagem, e tá tudo bem. Por isso que você manteve essa sua estatura para trabalhar com criança? Exatamente, a minha energia ajuda bastante. É para ficar ali mais perto, né? Hoje as minhas costas doem, confesso, né? Porque eu sigo trabalhando com criança até hoje, mas hoje a gente dança, dá uma doída. Hoje eu represento um personagem que chama Teleco e Teco, né? Nova geração, são outros palhaços, mas eles são futuristas. Eles são, se você olha de costas, são 2 super-heróis. Mas você, pela maquiagem, o nariz, você pega que são palhaços. E prega muito essa questão também de sustentabilidade, sobre a natureza. A gente regravou a música da Xuxa também. E meus amigos falam que é um palhaço que mostra a minha melhor versão possível, assim, porque é real, ele é muito bonitinho. E ele me ensina muitas coisas. É muito louco como isso também me agrega tanto, saca? Mas no começo foi difícil a questão da sexualidade. Quando eu entrei mesmo no Patati, e também até no Teleco depois, enfim, eu tinha medo que as pessoas associassem Rodrigo, tudo bem, que associa, mas que confundissem Rodrigo, pessoa, com personagem, que é uma coisa que acho que desde pequeno, para nós, atores, a gente cresce ouvindo isso. Se você quer ser ator, você tem que ser galanzinho, você tem que ser bonito e você não pode ser gay, porque você não vai entrar em nenhuma novela. Então foi algo que eu fui crescendo, e para desconstruir isso em mim, demorou. Até um dia, acho que eu consegui fazer isso no YouTube, que foi quando eu falei, dane-se, aí fiz minhas tatuagens e me libertei e falei, quem quiser é o que tem pra hoje. Mas é muito curioso, né? Porque hoje em dia as crianças, elas já estão bem desconstruídas, mais do que a gente, às vezes. Total. Tipo, você vê umas crianças falando uns negócios que você fala, mano... Sim. Tipo, a gente fica assustado com o avanço deles, assim, né? Porque na nossa época era uma postura completamente diferente, né? Tinha assuntos que a gente não tinha alcance nenhum. Sim. E hoje em dia eles falam assim com a maior naturalidade sobre sexualidade e tal. Não só sobre sexualidade, Rê. Aconteceu recentemente, assim, agora aconteceu uma situação com os meus sobrinhos e eu falo assim, tipo, hoje em dia as crianças... meus sobrinhos têm 12 anos. Eles têm inteligência emocional que eu fui ter aos 20 e alguma coisa, assim. Sério, teve uma briga e tal. E o jeito que eles lidaram com a situação, com o conflito, lógico que a princípio, tipo, xinga, um ofende o outro, nanana, mas depois o ponto de vista de eles abertos para ouvir. Em nenhum momento, quando minha irmã foi conversar com eles, ou o coordenador da escola, eles viraram tipo, que saco. Não, vamos ouvir, né? E, tipo, não viraram o olho, eles estavam lá para ouvir. E a escuta é um negócio muito complicado para criança e adolescente. Mas por isso que é tão importante quando o Christian Chaves, por exemplo, foi assumido, não foi que ele se assumiu, né? Mas para ele foi importante porque ele conseguiu se libertar de uma certa forma, porque também vinha desses preconceitos. E para nós, fãs, também foi muito importante, porque eu lembro que cresceu muito a popularidade dele dentro do grupo. Porque os fãs, em grande parte, não só que existe um preconceito muito grande, mas em grande parte LGBT, se identificou. E isso causou naquele jovem ou naquelas crianças aquela questão de, se o meu ídolo tá ali, é um cara gay, uma das melhores vozes do RBD, é um fenômeno mundial, eu também posso ser alguém, sabe? Sim. Então isso foi super importante na época, assim, como fã, né? Já do outro lado de novo. Legal. Ô, Rodrigo, depois dessa info que você era o Patati, só me veio uma dúvida à cabeça. Quando você tirava o figurino, você descabelava o palhaço? Mentira! Ai, gente! Não era isso não, gente. Isso aqui é um programa de família. É o seguinte, a minha pergunta é, quais são pra ti as principais diferenças das crianças de hoje pra criança que você foi? Cara, total, acho que representatividade, que é uma coisa que
Hoje o YouTube nos traz essa possibilidade de ter representatividade. Eu falo muito, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de gravar com vocês, porque o que vocês fazem, tá falando pro Ti, é muito importante para toda uma comunidade, né? Tudo que vocês falam. Ter essa representatividade que nós não tínhamos antes. Como eu falei, na minha época, ter um Christian Chaves que se assumia, isso era muito importante. Eu acho que hoje essas crianças elas já têm uma maturidade muito maior, já têm uma inteligência que a gente foi desenvolver depois de muito tempo. Então, acho que total a diferença é você, desde pequeno... É uma coisa muito louca, porque a gente tá numa geração que a gente tá se desconstruindo, né? A gente nasceu e a gente cresceu com o machismo intrínseco, o racismo, a homofobia, todos nós estamos desconstruindo todos os dias. Sim. E isso é lindo, porque nós estamos desconstruindo, nós estamos aceitando esse papel. Essas crianças já nascem com isso já muito mais resolvido. Isso. Então isso é tudo muito mais fácil. Eu acho que a gente caminha para uma geração sem rótulos, uma geração sem ofensas, sem apontar, sem, sabe? A gente está caminhando para um lugar muito bom. É exatamente isso que você falou, assim, tipo, as crianças pegaram a desconstrução em andamento, né? Então, a hora que elas pegam a discussão acontecendo. Então, algo que não era discutido enquanto a gente era criança, hoje eles aos 4, 5, eles perguntam, tipo, o que é gay? O que é trans? Sabe, não sei aos 4 e 5, eu tô soltando ao vento, mas também, tá? né? E é errado, mas peraí, eu tô vendo aqui que não é. Tem como você fugir dessa posição, né? Eu fui saber ou perguntar pra alguém o que era exatamente gay, a palavra homossexual, coisas assim, eu tinha, sei lá, uns 14, 13, por aí. Meus sobrinhos mas com, sei lá, 4, tio, você tem namorada? Não, não tenho namorado. Namorado? Menino? É, menino. E pode? Alguém falou que não podia? Ele... É verdade. E foi brincar. Tipo, não é um problema, porque, claro, ele perguntou se pode porque alguma coisa ele ouviu. Mas é muito bacana ver isso mesmo, assim, eles pegarem isso acontecendo, a discussão acontecendo, né, em tempo real, assim. E falando em tempo, falando em discussão, a gente vai dar um intervalo, a gente volta e vai continuar conversando aqui. Fica aí. Estamos de volta. Hoje temos como quinto sabor do chá Rodrigo Maielaro, com esse tema leve, ou melhor, leve mais ou menos, né? Porque a gente está aqui no Brasil. A gente teve aquele caso da menina que foi estuprada e levantou essas questões de aborto e de educação sexual, né, pra gente. E a gente tem aqui hoje a psicóloga Bárbara Menezes e ela vai falar um pouco pra gente sobre isso. Roda aí. Conversar com as crianças sobre sexualidade é muito diferente de ensinar a criança a fazer sexo. Todos nós temos sexualidade, mesmo que a gente não tenha uma vida sexual ativa. A gente precisa urgentemente ensinar para as crianças conceitos corretos sobre o corpo, sobre intimidade, sobre o desenvolvimento, sobre diversidade e respeito. Não é porque é criança que nós não temos que, por exemplo, pedir licença para tocar nos genitais dessa criança para lavar os genitais na hora do banho. Assim, nós damos exemplo de como a criança deve agir com outras pessoas, inclusive quando ela crescer. Isso também ajuda ela a se proteger da violência sexual, que em 90% dos casos ocorre dentro de casa, com pessoas conhecidas dessa criança, com pessoas próximas, normalmente com familiares. As crianças passam por fases diferentes de curiosidade. A primeira fase é o autoconhecimento, é a fase que a criança está se percebendo, se descobrindo. Ela começa a querer se tocar, começa a ter movimentos mais voluntários. Logo depois vem a fase de retirada de fraldas, é a fase onde ela está nesse processo de entender como é que funciona o intestino, o cocô, o xixi. Logo em seguida, por volta de 2 anos e meio, 3 anos, ela começa a ter a percepção do próprio genital e a comparação do genital dela com o do amiguinho ou da amiguinha. Então os meninos estão super ligados no pênis e as meninas estão super ligadas na vagina. Logo em seguida, eles trazem curiosidades a respeito do nascimento. De onde vêm os bebês? Como é que esse bebê entrou na barriga? Como é que eu entrei na barriga da minha mãe?
E aí a gente vai contar, eu gosto muito da história da sementinha, a gente vai contar que a sementinha do papai se uniu com a sementinha da mamãe e assim se desenvolveu um bebezinho. Nesse primeiro momento, eles não vão perguntar por onde a sementinha entrou, e a gente também não precisa falar, mas essa pergunta vem e a gente precisa se armar de argumentos para poder responder de forma correta para essa criança. Logo em seguida, vem curiosidades a respeito da puberdade. Puberdade de quando o meu corpo vai começar a se desenvolver. Por que o meu corpo é diferente do corpo do papai? Por que meu corpo é diferente do corpo da mamãe ou do meu cuidador, da minha cuidadora? É fundamental a gente saber que a criança que tem idade para perguntar tem idade para ouvir a resposta. E se você não sabe como responder, peça ajuda. Compra um livro infantil que fale sobre sexualidade, um profissional que possa te ajudar a falar com a criança sobre sexualidade. Falar com as crianças sobre sexualidade é fundamental para que ela tenha na vida adulta uma sexualidade saudável e feliz, se conhecendo e aprendendo a se respeitar, aprendendo a respeitar as pessoas. E o primeiro passo para isso acontecer é você, adulto, buscar informações corretas e desconstruir os seus próprios preconceitos. Bora começar? Gente, eu sou muito suspeito. Eu sou muito suspeito para falar, assim, tipo, a forma com que a Bárbara aborda os temas é um negócio que me surpreende sempre, assim, tipo, sou seu fã, Bárbara, de verdade. E sobre essa questão, eu como futuro psicólogo, ainda não sou, mas a gente chega lá, essa questão da comunicação é muito importante. Né? Ela fala um negócio que eu adorei, assim, tipo, se a criança ela está perguntando, né, se ela tem idade para perguntar aquilo, ela viveu alguma coisa que fez com que ela perguntasse aquilo. Então, se ela pergunta, ela quer uma resposta. E essa resposta precisa ser dada com cuidado, filtro, óbvio. Só que se os pais, os cuidadores não derem essa resposta, a gente tem que lembrar que a gente vive um advento tecnológico que só está crescendo. Com a pandemia, isso intensificou mais. E se a gente não der essas respostas para essas crianças, elas vão procurar em outro lugar. Né? E elas podem, infelizmente, se deparar com respostas não tão adequadas ou que não são para a idade dela. Até, ok, verídicas, mas que não são para a idade dela. Trabalhando uma vez com uma recreação lá no Rio, e a gente sempre levava as crianças tipo, para um sítio, passava o dia inteiro, era uma recreação mais esportiva. E aí eu, na volta no ônibus, eu fiquei com os pequenininhos, 3, 4 aninhos. E aí no ônibus, de repente, começa as brincadeirinhas um com o outro. E aí um menininho vira e fala, tio, o que é vagina? Mano, aí eu peguei e falei assim, essa é uma excelente pergunta para você fazer para sua mãe. E aí eu lembro também que depois um menininho veio perguntar se eu tinha namorada, aquelas coisas. E aí ele perguntou, porque as pessoas estavam já falando isso. Gente, isso estava falando 4 anos de idade. Uhum. Falando, porque fulano é namoradinho da outra e tudo. Aí ele perguntou, tio, você não namora até hoje? Eu falei assim, o tio já tive vários namoros. O tio tá encalhado, Anja. O tio sofre, a louca. O tio. Assim, mas eu acho que assim, aí ele falou assim, mas com que idade eu tenho que namorar? E são perguntas, gente, que às vezes vem solta e que faz toda uma diferença. Aquela resposta pode mudar completamente a cabeça da criança. Aí eu lembro que eu virei e falei assim, olha, você não precisa se preocupar com isso. Eu falei, o tio tá aqui num trabalho em que eu adoro brincar. Eu passei o dia inteiro brincando com vocês. Porque é muito bacana aproveitar essa fase. Falo, então vamos combinar uma coisa? Até os 12 anos, você não vai se preocupar com isso. Eu falei, a sua preocupação vai ser brincar? E aí, depois disso, aí você começa a ver e começa a perguntar, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, então, tio, depois dos 12. Eu falei, isso, só lá depois dos 12. E assim, por dentro... Chegar nos 40 também, não conseguir, ninguém tá tudo certo. Tipo, o tio tá aqui com 36. Mas isso é complicadíssimo, né? Essa sexualização que as famílias têm a mania de empurrar em cima das crianças. Então, tipo, desde pequeno, aquela mania de querer falar de que, porque é namoradinha ou namoradinho. Gente, é uma criança, pelo amor de Deus. Vamos deixar essa parte pra depois, né? Desde o chá de revelação, né?
É isso que eu ia falar. A primeira pessoa que rotulando. sexualiza a criança, às vezes eu converso com meus irmãos que têm filhos, e aí quando vem isso, porque não quero que sexualize, eu falo, então para de você, pai, de sexualizar o seu filho. Porque tá na barriga, e o meu vai ser um macho que vai pegar geral. Eu falei, você tá sexualizando o seu filho sem nem nascer. Então, assim, pare Não, por e você. a sexualização não é só essa questão. É a questão do azul e do rosa, é a questão do brinquedo. Do boneco da... Exato. São pequenos detalhes que vai formar o caráter dessa criança e, né? O Rafa falou, né, de aconselhar o menininho a se preocupar com isso a partir dos 12 anos. A gente teve um caso super recente na Fazenda, em que a Luísa Ambiel ficou extremamente ofendida quando uma outra participante, acho que foi a Carol Narizinho, falou que a filha dela também era afim do JP Gadelha, que é o bombeiro. E aí ela falou, minha filha tem 12 anos, e daí? Ela deve ser afim de pegar ele também, entendeu? E assim, a Luísa Ambiel ficou extremamente magoada com isso, foi um drama, assim, uma commotion, porque ela falou que a filha dela era uma criança. Quando os pais enxergam o filho de 12 anos como uma criança, o que de fato, né, a gente sabe que já é pré-adolescente, né? Isso dificulta uma conversa dessa natureza. Então, eu acho que a gente tem que ir no cerne da questão, que é ensinar aos pais como falar com os filhos sobre sexualidade. E, se a gente olhar para a nossa própria história, nós fomos essas pessoas que fomos buscar respostas na rua, respostas na internet, né? Já tinha energia no Pará quando Ela vai ficar até o término fizeram desse a programa. internet, então eu tinha acesso ao computador. Então, assim, a gente vai pra lá pra procurar, especialmente quando se é uma criança LGBT+, né? Porque se o pai já não tem resposta, enquanto é heterossexual, imagina quando a criança vem maravilhosa. Então, eu acho que isso que a gente tem que ficar atento. Como educar os pais a falar com os filhos sobre isso, entendeu? Saber dissociar, sim, é uma criança, mas como que essa criança vai se defender? Entendeu? Você tem que muni-la com informação. Como fazer isso? E como é essa criança, né? Porque, assim, gente, eu com 14, 15 anos, imagina, não beija nada, completamente mais infantil naquela época. Só que já tinha crianças de 12 bem precoces, bem ali já na vida. Então, também não generalizar, porque se você, como pai, cuidador, enfim, daquela criança, olha, você conhece, você sabe qual é o andamento, se já está antecipando algumas questões ou não. Então, assim, respeitar isso também, porque é importante você conhecer a criança que está ali diante de você. Sim. A gente precisa lembrar que, às vezes, o tema de Turma da Mônica, às vezes a gente caminha para coisas mais sérias, assim. E a gente precisa muito chamar a atenção de que a gente fala sobre essa questão de educar e tal, porque a gente tenta ocupar esse lugar. Só que, quando a gente fala dos pais hoje em dia, são os pais que têm a nossa idade, que também não foram educados, porque antigamente, e por antigamente eu digo aí década de 80, 90, começo de 2000, isso não era falado, e não é até hoje, isso não é abordado, né, educação sexual nas escolas e tal. O que a gente precisa trazer atenção? Como a Bárbara disse, sexualidade é diferente da forma com que as crianças se expressam, né? Sexualidade todo mundo tem e sexo é uma coisa que vai acontecer quando ele estiver maduro para isso. Mas que fique bem claro que é um assunto extremamente complexo para a gente discutir em um programa de 1 hora, porque a gente está falando de uma sociedade que não tem saneamento básico em casa, né? Não sabe o uso de uma camisinha, não entende a importância. E o nosso foco do tema aqui hoje é outro, a gente está, né? Sociedade leve, uma né? sociedade leve, sociedade que diz que a Terra é plana. Não é? Exatamente. Temos muito para discutir. Muita coisa. Rodrigo, muito obrigado por você ter participado com a gente. Obrigado. Eu agradeço e é uma coisa que eu trago comigo até por trabalhar com criança. Eu sou uma criança total, assim, pra sempre. Eu me pego ouvindo música infantil até hoje, nos momentos muito alegres, porque eu acho que me remete a isso. E se a gente puder lembrar um pouco, de verdade, da criança que existe, porque todo mundo tem, sabe? Sim. Eu acho que principalmente agora na nossa geração, a gente traz essas lembranças, né? A gente quer Sandy Júnior, quer Rude de novo, quer Peter Pan sempre. A gente quer sempre, é isso. E eu acho que se apegue um pouco nisso, porque vai te fazer tão bem.
Com certeza. Obrigado. E fala pra gente onde a gente te acha. Te oportuniza. Seu momento de falar. Eu sei que tem música que tá Seu vindo, trabalho, não é? como é? Vou lançar meu primeiro single. Acho que em novembro a gente tá vendo aí o lançamento com o clipe, mas a música deve ficar pronta já essa semana. A gente só vai ver se lança separadamente ou não, provavelmente não. Mas tô super feliz. Obviamente, um drama pensando em boy? Sempre, né? Eu lá vou fazer música animada? Não, a gente faz música, faz um álbum Adele, né? A sofrência. A sofrência. E me sigam nas redes sociais, Rodrigo Maelaro. Bati 100 mil inscritos no canal, então tô super feliz. Parabéns. Hoje, inclusive, então me sigam todas as redes sociais, Rodrigo Maelaro. Já chega uma plaquinha do YouTube, então. Eu tenho que pedir, né? Pra chegar, mas é isso. Meninos, muito obrigado mais uma vez por hoje. Semana que vem tem mais. Beijos e até semana que vem. Diretora, eu tô brilhando aí? Sempre, menina. Seu Não, brilho interior. É brilhando negativamente. Tá opaca. Ô, Matt, eu não enxergo. Eu vou... Mas aí é só você comer e limpar o dente depois, né? Vocês vão falar de quê no próximo? Saúde do homem. Eu não tenho unha, né, anjo? Nossa, mas com essa força você vai arrancar o dente. Quem quer? É o Vini Lacerda. É o que apareceu no programa da Alexia? Ai, saiu. Joga fora. Obrigada. Programa incrível. Ô, Matheus, se você colocar isso no fim, eu te mato.